Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o primeiro número desse quadrinho aqui, Batman, o Último Cavaleiro da Terra. Essa aqui é uma obra do selo Black Label da DC. Bom, para quem não está tão antenado, o selo Black Label é uma espécie de sucessor do selo Vertigo. É um selo no qual a DC quer aglutinar histórias voltadas para um público mais adulto. Claro que o selo Vertigo tinha essa proposta e o selo Black Label também, mas o selo Black Label me parece ter algumas especificidades. Por exemplo, no selo Black Label nós temos tido mais histórias com os heróis tradicionais da DC do que nós tivemos, ao menos aí na última década do selo Vertigo. Bom, essa daqui, Batman, o Último Cavaleiro da Terra, é uma minissérie em 3 edições, tem 60 páginas e tem um formato um pouco maior do que o formato americano. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o formato americano, o formato tradicional das histórias. Aqui, para vocês verem um pouquinho a diferença no tamanho. De todo modo, isso tem sido uma característica desse selo Black Label também. As histórias têm saído em tamanho diferenciado para valorizar os desenhos. Mas esse aqui, embora seja maior do que o formato, seja maior do que o americano, não é do mesmo tamanho que as outras histórias do selo Black Label que estão saindo aqui no Brasil, como Harleen e Superman Ano 1. Deixa eu mostrar a diferença para os outros. Olha só aqui. Esse aqui é o número 2 de Harleen, né? É isso mesmo. E esse aqui é o Último Cavaleiro da Terra. Olha só a diferença no tamanho entre os dois. Eu vou botar o americano aqui para vocês verem, aí dá para comparar até um pouquinho melhor. Boto um na frente do outro, que aí fica claro. Olha só, essa aqui é a diferença de tamanho. Então, assim, de todo modo, você vê que esse Último Cavaleiro da Terra tem um tratamento um pouco melhor do que o normalmente dispensado às mensais comuns da DC. É claro, a DC está usando uma estratégia de o meio é a mensagem, ou seja, cuidar mais dessa parte física do quadrinho mostra o cuidado que a DC está tendo com esse selo. Mas vamos lá, a equipe criativa é composta pelo Scott Snyder e pelo Greg Capullo. Essa é uma dupla muito importante para a história recente do Homem-Morcego. Por quê? Porque ela foi responsável pelo relançamento do Batman durante os Novos 52. Histórias como A Corte das Corujas, Morte da Família, Batman Ano Zero ficaram a cargo dessa dupla que ficou aí durante algumas dezenas de edições mensal do Batman à frente da revista. Bom, essa dupla também trabalhou junta na história, na mega saga Noite de Trevas Metal. Bom, essa Noite de Trevas Metal foi como que o primeiro passo do trabalho que o Scott Snyder está fazendo na Liga da Justiça. Ali ele lançou os fundamentos que ele viria a desenvolver posteriormente na mensal da Liga. De todo modo, depois que o Snyder saiu da mensal do Batman e foi para a Liga da Justiça, ele continuou brincando um pouco com o Batman, ele continuou mexendo com o personagem, mas em minisséries, em séries limitadas. Teve Grandes Astros Batman, teve também o Batman que Ri, e agora, vamos lá, Batman, o Último Cavaleiro da Terra. O que nós vemos aqui? Vou mostrar um pouco dos desenhos enquanto falo. Nós vemos o seguinte, nós vemos um Batman vagando pela Terra, a Terra que é um mundo desértico agora, um mundo pós-apocalíptico. É isso mesmo, é o Batman num mundo pós-apocalíptico, desértico, vagando e acompanhado pela cabeça do Coringa, cabeça falante do Coringa. Bom, é uma premissa que é inusitada, mas a gente sabe que uma história não é só a premissa. Mesmo uma premissa muito doida pode gerar histórias bem interessantes se o roteirista for habilidoso. De todo modo, quem acompanha o canal sabe que o Snyder não é um escritor que eu aprecie tanto. Os últimos trabalhos dele, no entanto, eles não foram dos que eu mais reclamei. Eu falo de maneira especial os números mais recentes da mensal da Liga da Justiça. Bom, vamos lá. De todo modo, hoje o vídeo não é sobre o Snyder, sobre o que eu acho dele, mas sobre essa edição aqui em específico. Para comentá-la, eu vou dar alguns spoilers. Spoilers não da história como um todo, mas dessa edição. Para eu falar aquilo que eu desejo, eu acho que
que seria impossível assim fazer isso sem dar nenhum tipo de spoiler. Vamos lá. Essa edição ela é dividida em 4 atos, em 4 capítulos bem marcados, inclusive intitulados assim, olha só, capítulo 1, A Caverna. Então tem esse capítulo A Caverna, tem um segundo que é intitulado A Mão Direita, um terceiro que é intitulado O Asilo e um quarto que é intitulado Ecolocalização. No primeiro, nós vemos o Batman investigando um mistério que parece que, ao fim e ao cabo, o levou à morte. No entanto, o que acontece é que há um despertar. E aqui vai o spoiler. O Batman, Bruce Wayne, melhor, acorda em um hospício. Parece que toda a vida do Batman foi uma ilusão. Sei que essa ideia já apareceu em alguns outros contextos, mas da maneira que foi colocada aqui, cara, só a ideia desse primeiro ato nas mãos de um roteirista habilidoso daria uma baita história. Porque qual é a ideia aqui? Que o Bruce passou anos em negação porque no beco do crime ele assassinou o próprio pai. E os vilões são quem? Os vilões são os médicos. Isso é um recurso que já apareceu em outros contextos, né? Bom, e agora o que acontece aqui no começo dessa história é que o Bruce finalmente está chegando à consciência. Eu penso que só assim, que esse ato desenvolvido realmente daria uma história bem bacana, mas ele é só o primeiro ato, tem, sei lá, em torno de 15 páginas, talvez, e poderia ser toda uma minissérie. Ao final desse ato, na verdade já no ato número 2, o que nós vamos ver é um segundo despertar. Nesse segundo despertar, aquele hospício, vai se descobrir que aquele hospício era algo orquestrado para proteger o Bruce do verdadeiro mundo, que é esse mundo desértico e pós-apocalíptico. Ou seja, o Snyder faz o personagem despertar para uma ilusão e depois despertar novamente. Então, o que acontece é que o Batman, é claro, deixa seu refúgio para tentar entender esse mundo. E a partir daí ele encontra heroínas, um assentamento de sobreviventes, um plano para deixar esse mundo terrível para trás, mas ele não quer deixar esse mundo para trás, ele quer salvar esse mundo, ele quer vencer um grande vilão. E aqui tem um dos pontos mais interessantes da história, porque embora exista um grande vilão, nós não sabemos direito quem é ainda, é o Ômega, o nome ele é chamado de Ômega, esse grande vilão não foi o responsável pela queda dos heróis. Na verdade, aqui é um baita spoiler que eu vou dar agora, a queda dos heróis ela aconteceu por causa do homem comum que teve o ódio insuflado pelo Lex Luthor. Mas esse ódio ultrapassou todos os limites, inclusive se voltando contra o próprio Luthor e os outros vilões. Esse ódio ele não pôde ser instrumentalizado. Reparem, né? O combate aos heróis da DC, ele desencadeou toda essa tragédia. Então esse vilão, esse Ômega, ele foi alguém que no decorrer do caos conseguiu emergir e instrumentalizar o caos e o ódio ao controlar a mente das pessoas. Nesse sentido, o Snyder faz uma crítica, né? Ele me parece trazer temas importantes para a discussão, temas inclusive de cunho político. Pense o seguinte, né? Ao insuflar o ódio, alguém pode acabar sendo vítima do próprio ódio que insuflou. Esse ódio pode se voltar contra a própria pessoa que buscou instrumentalizá-lo. A questão é, esse ódio sempre poderá ser manipulado por alguém inteligente ou carismático o suficiente que saiba ler a situação e direcioná-lo. Outro ponto, assim, né? Agora, não é uma crítica, faz parte da história, também é interessante, faz parte da construção da história que eu vou falar agora, né? O Batman quer salvar um mundo que ele naufragou. Um mundo que naufragou. Um mundo que no passado nem ele mesmo, junto com outros heróis, foi capaz de salvar. Repara, ele quer fazer algo, ele quer se dedicar a algo que foi
uma grande derrota do passado, dele e de todos os outros heróis. E aqui, uma coisa que o Snyder vai usar vários elementos da fase dele, assim, para explicar esse Batman vivo, né? Tem um plano do Bruce Wayne que aparece na fase do Snyder, na mensal do personagem, que é um plano do Bruce para que cada geração tenha um Batman. Inclusive esse plano aqui parece que funcionou mesmo após tudo ter dado errado. Agora a pergunta, isso aqui é bom? Não sei. Essa é a minha resposta. Eu termino sem saber me posicionar direito diante desse primeiro número, porque vai depender muito do desenvolvimento. Tem algumas ideias legais aqui? Tem, eu mencionei aqui, mas tem um pouco cara de fanfic também, sabe? Vários clichês dessas histórias pós-apocalípticas aparecem aqui. Eu fiquei curioso sobre o Tal Ômega. Eu confesso para vocês que essa situação da queda dos heróis e do surgimento dessa pessoa que instrumentalizou o ódio do homem comum me interessa mais do que propriamente a jornada do Batman nesse mundo pós-apocalíptico. O cenário me interessou mais. Isso acontece com outras histórias, tipo o velho Logan também gerou isso. Embora o velho Logan é bem interessante porque ele gera depois várias histórias derivadas dele que eu gostei até mais do que da própria história original. Bom, de todo modo, vamos lá, né? Eu achei, então, esse cenário mais interessante do que a própria jornada do Batman, mas vamos ver como é que o Snyder vai desenvolver a partir de agora. Sinceramente, não sei me posicionar ainda sobre a qualidade disso aqui. A situação está armada, a situação é essa que eu disse para vocês. Agora vamos ver o desenvolvimento. Pois bem, é isso, minha gente. Agradeço demais por você ter visto o vídeo. Não esquece de dar o teu joinha, não esquece também de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tem o link da Amazon em todos os meus vídeos, caso você vai fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, isso ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Comenta, você já leu isso aqui, gosta ou não gosta do Snyder? Deixa aí nos comentários. Então é isso, minha gente, um abração e até o próximo vídeo.